Será que é muito tarde para recomeçar? Será que há limite de idade para ir atrás dos nossos sonhos? Bom, nós vamos falar um pouquinho hoje sobre a carreira docente e nós vamos falar baseados numa pergunta. A pessoa tem o nome de Recursos Humanos e a pessoa colocou o seguinte: meu sonho é ser um titular de uma federal, porém, minha vida sempre foi uma luta pela sobrevivência e só agora, aos 42 anos, é que eu vou ter graduação, infelizmente. Até eu ter doutorado e 10 anos na área, já serei um senhor com mais de 60 anos. Será que ser professor de titular federal é um sonho impossível para mim e é melhor eu, Marcos, pensar em outra coisa? Bom, Marcos, não só você. Eu acredito que muitas pessoas que assistem nosso canal, apesar, de ser acadêmico, o academicismo ele é um sonho por si só, né? Você ser mestre, ser doutor, não só para a garotada que está chegando agora, talvez para essa garotada seja menos, seja uma consequência mais fácil, mais natural, mas para a gente que tem um pouco mais experiência de vida, estar formado já era um sonho. Eu lembro que na minha época, para a gente pensar na graduação era muito difícil. Eram poucas graduações, era muito difícil passar numa graduação pública e graduação privada era bem caro. Então, como você mesmo falou, a maioria das pessoas lutavam pela sobrevivência. Somente depois de 2005 é que a gente teve um cenário que começou a abrir no Brasil de nível superior e basicamente nos últimos 10 anos que teve essa expansão. Como você falou aqui, a luta pela sobrevivência realmente é um dos grandes fatores que faz às vezes a gente se acovardar e até esquecer os nossos sonhos. Eu sempre falo isso porque eu vim de um berço extremamente pobre. Eu nem gosto de ficar repetindo isso, mas eu acho necessário para ter uma compreensão de que eu sei o que é não ter. Eu vejo algumas pessoas falando assim: eu não tenho dinheiro para fazer aquilo, eu não posso fazer aquilo, eu não tenho condições. E o meu não ter era não ter mesmo, é não ter comida, não ter onde dormir, não ter dinheiro para pegar um ônibus. Então, realmente, a luta pela sobrevivência, eu acho que faz parte ainda da grande maioria dos brasileiros. Agora, vamos falar da questão do sonho, Eu não acredito que nenhum sonho, se ele for sonho mesmo, deva ser esquecido. Você deve saber se esse sonho é uma projeção daquilo que um dia você foi sonho. E eu digo por mim, quando eu estava começando ainda na carreira acadêmica, nem começando, tinha um sonho da graduação. Para mim, o ápice, assim, do intelecto eram os professores de universidade e eu queria ser uma professora de universidade, como sou hoje, graças a Deus, e é muito esforço. E aquilo, para mim, era um mundo bastante longe, mas eu nunca esqueci que realmente a minha fome pelo conhecimento. Até hoje eu não paro, eu termino uma graduação, eu começo outra, eu começo algumas graduações para ver se existe alguma coisa nova que eu deixei passar. Tô no meu segundo doutorado, já estou pensando no terceiro, então é uma coisa que eu não acredito ser impossível. No seu caso, se o seu sonho mesmo for, se você acompanha aqui o nosso canal, se você entende o que é o mundo da graduação, da pós-graduação, se você tem essa maravilha, eu acho, essa inclinação à docência, porque inclinação à docência hoje ela é um dom que quem tem não deve ser jogado para trás, muito pelo contrário, nós precisamos hoje de professores que lutem pela educação, seja de nível fundamental, seja de nível superior, de pós-graduação, com amor, na busca de produzir sujeitos e desses sujeitos transformar a sociedade, trazer moral dentro da educação, trazer questões éticas reflexivas e o seu sonho, se esse for seu sonho, se a docência for sua inclinação, se for um sonho de vida, ele deve sim ser trabalhado. Não é tarde para você, Marcos, começar. Até mesmo porque, pelas informações que você colocou aqui, talvez você esteja um pouco equivocado com relação ao que precisa para que você possa ser titular de uma federal. Para você ver que às vezes o sonho da gente pode estar muito mais perto do que a gente imagina. Se você terminou a graduação agora, você já pode
ingressar num programa de mestrado. E desse programa de mestrado vão surgir muitas oportunidades. Para você ingressar numa instituição federal, com o mestrado você consegue. Existem editais que saem anualmente, semestralmente, que exigem apenas o título de mestre. Isso mesmo. Então você não precisa ter 10 anos de experiência e muito menos o doutorado, porque lá dentro, já como professor de uma instituição federal, você vai conseguir fazer o seu doutorado, até mesmo às vezes com licença, e depois você vai passando pelos processos para se tornar um titular. Então veja, talvez, se você quiser uma universidade no sul, no sudeste, aí essas são mais difíceis, porque pela concorrência que nós temos aqui no sul e sudeste, essas instituições federais acabam sendo bastante exigentes, então elas pedem título de doutor, mas não são todas, tá? Nos institutos federais, por exemplo, dos cursos técnicos, você consegue entrar só com título de mestre aqui no estado de São Paulo, sudeste. Se você estiver disposto a viajar, você pode prestar concurso para mais longe, só com título de mestre. E se você se formou agora, a gente só está falando de 2 anos. Então, daqui 2 anos, se você se preparar, produzir artigo científico, publicar, você já pode começar a prestar concurso para ser professor de universidade federal. É isso que é interessante. Às vezes, na nossa vida, nossa realidade é tão difícil que a gente pensa numa coisa muito distante. A gente pensa numa coisa lá longe como se fosse impossível. E às vezes essas criações somos nós mesmos que fazemos. Elas não são reais. Então, como eu falei, daqui 2 anos, você com o título de mestre, você já consegue prestar concurso para ser professor. Se você já tiver especialista, o título de especialista, você já consegue entrar nos institutos federais. Se você tiver o mestrado, você tem um ponto a mais para entrar nos institutos federais. Então, veja, às vezes, os nossos sonhos, eles são tampados por nós mesmos. A gente, às vezes, promove ou acha que uma coisa está tão distante que a gente procura o caminho mais difícil e, às vezes, de uma forma até subconsciente de auto-boicote. Se você pensar que daqui mais de 10 anos de experiência você estaria com 60 anos, mesmo assim não seria tarde, mesmo que você precisasse desses anos todos. Mas você está com 42 até terminar o mestrado, sai 44. Se você fizer uma especialização de 1 ano, sai com 43. Se você publicar 3 ou 4 artigos, você ganha um ponto a mais, o que significa que nem daqui 2, 3 anos você já pode ter seu sonho. Ao contrário de 60, você vai estar no máximo com 45. Então veja, você vai poder contribuir muito ainda para o ensino do país, muito ainda com os alunos, muito ainda com a educação. E mesmo que tivesse 60 anos, veja, nós temos professores, estou no meu 2º doutorado hoje, e eu tenho professora de 83 anos, a Lucrécia Ferrara, eu tenho professoras na casinha dos 70, a Lúcia Santaella, então o Trivinhos também, o professor Trivinhos, são todos professores que estão com bem mais não, vai um pouquinho a mais de 60 e ainda tem muito para contribuir. São as melhores aulas, são as melhores aulas mais experientes. Eu tive aula com o João Batista Borges Pereira, ele estava com quase 90 e estava a todo vapor e produzindo muito, publicando bastante e tendo muito para contribuir. A beleza do exercício da docência é que ela só acaba quando você quiser. Quanto mais nós vamos adquirindo sabedoria, quanto mais nós vamos adquirindo experiência, mais nós podemos contribuir. Talvez é uma carreira tão linda que eu sou suspeita porque eu sou pesquisadora e muitas vezes eu não ganho praticamente nada para fazer esses vídeos aqui, mas só de ter o fato das pessoas comentando, de dando apoio, de ensinando, de dando oportunidade para quem precisa, é uma coisa maravilhosa. Você vai ver que carreira de docente você não vai ficar rico, você vai ter uma condição, não vai passar fome, você vai ter uma condição ok. Se você quer ser professor de federal, você vai ter ali o seu piso para você fazer uma vida média. Financeiramente não é essas
assim, não é uma coisa muito forte, né? É uma vida média mesmo, estável, mas o preço que você tem no exercício da docência, para mim, né? Eu como pessoa que amo a docência, que amo ensinar, que amo compartilhar, que amo ver a modificação nas pessoas, nas coisas que a gente vai plantando, não tem preço. Se você tem esse sonho, vá atrás, e eu espero que não só você, mas que todas as pessoas que tiverem contato com esse vídeo, não esqueçam que a vida é uma beleza. A gente tem que passar as coisas para que a gente possa aprender. Nunca é tarde demais para recomeçar. Nunca é tarde para você pensar nos seus sonhos, se realmente são sonhos, e traçar estratégia para execução. Não tem atitude de auto-boicote. Às vezes você pensa que seu sonho está muito distante, enquanto na verdade ele está a um palmo para você alcançar. Eu espero ter ajudado você a refletir um pouquinho. Não esqueça de deixar seu comentário. Eu agradeço, Marcos, por você compartilhar essa experiência e dar força também para as outras pessoas. Um grande abraço e até a próxima.